Aleluia. Amém, queridos? Deus é bom? Amém. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Mais uma aula na presença do Pai. Mais um momento de estudo da palavra. Senhor, te damos graça, te louvamos, te adoramos por esse tempo, onde vamos estudar da tua palavra, examinar as escrituras, nos instrui, nos ensina, nos capacite, Senhor. Queremos estar preparados pelo Senhor para viver, ó Deus, a glória do Senhor, nesse tempo de restauração, onde o Senhor tem convertido os nossos corações, ó Pai. Que a tua palavra que é rema, que é verdadeira, ela venha sobre nós, trazendo cura, trazendo vida, trazendo o teu novo, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos estudando aí sobre antropologia bíblica. Tem sido um tempo muito bom. E hoje eu estava dando uma lida no material anterior aí. E como Deus tem sido bom conosco. Hoje nós vamos tirar uma aula direta aqui. Amém? Gravando. Tivemos um tempinho aqui de bate-papo aqui, de debate aqui, então nós vamos tirar uma aula direta hoje, no nome de Jesus, amém? Corpo ressurreto, vocês estão comigo aí? Página 29, é isso aí? Quando a pessoa morre, ocorre a separação entre a parte material e a parte material. Na ocasião da morte, a parte material ou física continua a existir, embora esteja em processo de decadência ou decomposição. Para o cristão, o corpo é considerado adormecido, aguardando a vinda do Senhor. A parte imaterial, pelo menos o cristão, parte imediatamente para estar com o Senhor. Visto que uma pessoa é tanto imaterial quanto material, muitos pensam que entre a morte e a ressurreição há um corpo intermediário. Porém, uma vez que essa teoria se baseia principalmente em inferências extraídas da história do rico e Lázaro. Aí as pessoas argumentam que nesse meio período teria um outro corpo paralelo. Não, querido. Ninguém pode afirmar isso de maneira alguma. Ninguém pode ser demasiadamente dogmático quanto à natureza do estado intermediário. Não existe isso. Em 1 Coríntios, Paulo descreve o corpo ressurreto. Ele é contrastado com o corpo pré-ressurreição, que é descrito como o corpo da alma, ou corpo material, governado pela alma. Na criação de Adão, Deus o fez do pó da terra e soprou nas suas narinas, e ele tornou-se uma alma viva. O corpo do homem foi projetado para a existência terrestre e é mortal. O corpo ressurreto é descrito como um corpo espiritual. Isto não deve descrever a sua composição, mas pelo contrário, declara que é um corpo material governado pelo Espírito. E o imortal é projetado para uma existência celestial. Certamente o corpo ressurreto era matéria que podia ser observada, porque Paulo demonstrou a ressurreição de Cristo com base em muitas pessoas que tinham visto Cristo no seu corpo ressurreto. Além disso, nas narrativas dos evangelhos e em Atos, foi Cristo vivo pelos seus discípulos, foi visto. Embora o corpo ressurreto de Cristo tivesse alguma semelhança com o corpo pré-ressurreição, nos fatos de que ele respirava e era reconhecível, também era diferente, porque ele nem sempre era imediatamente reconhecido. Ele podia atravessar portas ou paredes e cobrir rapidamente distâncias enormes, grandes, concluindo, embora os corpos pré e pós-ressurreição sejam contrastados com Paulo pelos termos perecível e imperecível, desonra e glória, fraqueza e poder, da alma e do espírito. Os dois não deixam de ser físicos ou materiais. O que ele está dizendo? Nesse corpo transformado de Jesus, mesmo depois de ressuscitar,
ele ainda era reconhecível. Então, esse corpo transformado é o que nós entendemos e assemelhamos aquele primeiro corpo do homem antes do pecado. É uma semelhança ou um parecer daquele corpo que o homem recebeu lá no Jardim do Éden antes do pecado. Era um corpo ressurreto. Então Jesus agora é o maior exemplo, ressuscita, passa todo aquele período de tempo na terra, é reconhecido pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Depois Paulo, quando se converte, vê e se assemelha e conhece, porque os discípulos tinham visto, e ele fala exatamente as características deste corpo de Jesus ressurreto. Então vamos lá, o corpo de Cristo Jesus. O Novo Testamento fala especificamente do corpo físico de Cristo, em ligação com a sua morte. Além disso, o corpo de Jesus tinha os membros característicos de um corpo humano. Jesus, do modo característico, tinha fome, comia, bebia, se cansava. Nada nos evangelhos indica que Jesus tinha corpo diferente do corpo humano normal. Seus amigos ou inimigos nunca fizeram qualquer observação neste sentido. Enquanto ele estava na terra, tinha as mesmas fraquezas que os seres humanos têm em seus corpos. Então, humanamente falando, quando Jesus encarnou, e aí às vezes o verbo se tornou carne, ou seja, o Espírito, o verbo é palavra. Então esse verbo, a palavra criadora, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, está escrito lá. Então disse Deus, haja luz, e houve verbo, palavra. Quem foi a palavra criadora? Jesus. Deus criou por meio de Jesus, pela palavra, e o Espírito Santo realizava. Então a Trindade, quando a Bíblia diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, imagem e semelhança de Deus, com qualidades, com atributos, com características do próprio Deus, se tornando homem. Por isso Jesus é o nosso espelho. Ele reflete tudo que o homem espiritual o é, na sua natureza física, humana, e no seu ser espiritual como filho de Deus. Ok? À tarde eu coloquei no grupo da escola aí, uma perguntinha, né? Como a morte é apresentada no corpo de quem é cristão, de quem é crente, de quem serve a Jesus? Ele é apresentado como se ele estivesse adormecido, aguardando a volta de Cristo. Lembra que eu coloquei aí? Alguém viu? Amém. Tá bom. Aí tem uns exercícios aí para vocês treinarem, amém? Treinem os exercícios. A prova nós vamos fazer presencial, esse módulo. Não vai ser feito em casa, vai ser feito aqui. Então já é uma dica para vocês estudar a apostila. Não é com consulta. Então, no final do módulo nós temos mais uma aula, dia 31, eu acho que é 30. E nós vamos fazer a prova presencial. Então quem está fazendo online vai ter um boi. Pastor, eu faltei no dia da prova. Na próxima módulo você faz presencial, mas ninguém vai fazer em casa. Alguma dúvida até aí? Algum posicionamento? Muito bem. A parte imaterial do ser humano. Estão comigo? Com respeito à parte material do ser humano, existem algumas divergências que vale a pena comentar nesta lição, a fim de conhecimento. Guarde bem isso no teu coração, querido. O curso de teologia não é para debater, é para que você aprenda a defender a sua fé e você ter conhecimento de causa. É para que a gente cresça. Se eu creio na libertação e a libertação abre 1000 watts de revelação e luz sobre mim, ótimo. E se eu conhecer libertação e cura e ainda mais eu tiver conhecimento bíblico? Então vamos lá. Alguns estudiosos pensam que o homem é dotado apenas de duas porções, a espiritual e a material.
Como já vimos, todos podem compreender unanimemente a parte material do homem, porém, com respeito ao seu lado espiritual, já não são todos unânimes, ou nem todos têm a unanimidade. Beck declarou o seguinte: a alma é um espírito designado para a vida física. Outros afirmam que a alma e os espíritos são distintos entre si, que assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, semelhantemente o homem também é trino. Em torno desse tema, os pensadores e estudiosos da Bíblia têm se dividido, mas na realidade isso não é de importância vital. Mesmo que alguém não acredite que há apenas duas partes principais do homem, a material e a espiritual, aquele que acredita em duas partes crê que a porção imaterial tem dois aspectos, enquanto aquele que assevera que o homem tem três partes acredita que a porção imaterial constada é composta de duas partes distintas. Os adeptos da primeira chamam-se dicotomistas e os que compreendem a segunda, tricotomista. Sendo assim, vamos estudar essas duas teses separadamente a fim de chegarmos a uma conclusão. Já te antecipo a conclusão. Já de cara eu te falo, não importa se você entendeu como dicotomia ou tricotomia, não vai fazer diferença na tua salvação. Mas por que conhecer então? Para que você entenda qual é que tem relevância bíblica, aqui tem base bíblica, aqui tem argumentos bíblicos. Então vamos lá. Dicotomia, estão comigo? Amém. De verdade? Gente, não dorme não, gente, por favor. O termo dicotomia significa uma divisão em duas partes. Vem do grego diksha ou disha, em dois, temein, cortar. Dicotomia é o nome da tese que afirma ter o homem duas porções: corpo, a parte imaterial, cujas propriedades já observamos, e a imaterial, ou seja, a alma ou espírito. Esta parte espiritual tem as seguintes propriedades: pensamento, volição, vontade, afeição, consciência. No homem não há outras substâncias, todas são alma e espírito. Essa teoria considera a parte imaterial de duas maneiras, tendo dois nomes: alma, vida individual e consciência, que possui e anima o corpo; espírito, agente moral e racional, que pode ser influenciado por Deus. O dicotomismo emprega o termo alma, falando da relação da vida do homem para com as coisas terrenas, alma. O homem foi comparado com uma casa de 2 andares, tendo no segundo 2 janelas, uma que dá para contemplar o mundo, alma, e a outra que dá para contemplar o céu, espírito. Na criação, quando o corpo se tornou possuído, vitalizado com a inspiração do sopro, corpo e alma e nada mais. No testemunho da consciência, que segundo eles é favorável ao dicotomista, no uso intercambiável dos termos alma e espírito no Antigo e no Novo Testamento, na morte descrita como a entrega do espírito ou alma a Deus, o perigo que pode haver na consideração do espírito como uma só substância em conjunto com a alma, sem qualquer distinção em seu significado, é que assim fica aberta a porta para aceitarmos mais facilmente as teorias da evolução, pois pode-se acreditar que os exercícios do espírito, como percepção de Deus, adoração, coração, são apenas produtos da vida animal do homem, um pouco mais evoluído, um animal mais inteligente, que a vida existe no irracional. Também convém respeitar o fato de que a Bíblia emprega ambos os vocabulários e muitas vezes pode notar-se certa distância em usá-los. Então a dicotomia diz que corpo e alma é um só, que a diferença é que alma se refere a físico e espírito a espírito. E aí vem o perigo.
podendo se aproveitar da teoria da evolução para dizer então que nada mais é do que o ser humano é um animal irracional, mas que evoluiu ao ponto de ter um discernimento da sua alma e do seu espírito. Não é assim que cremos. Cremos na tricotomia. O termo tricotomia significa uma divisão em três partes, do grego trinchar, em três, ou três partes, temie, cortar. A teoria da tricotomia, tricotomien, afirma que o homem é composto de três elementos: corpo, alma e espírito. Então costumamos sempre ensinar: sou um espírito, tenho uma alma e moro em um corpo. Sou um ser espiritual, eu tenho uma alma aqui nesta terra, mas eu moro em um corpo. O corpo é o elemento material, instrumento, agente ou tabernáculo pelo meio do qual a alma e o espírito operam. Alma vem do grego pish, princípio vital, e é a sede da personalidade, do raciocínio, do intelecto, das decisões, do afeto, do apetite, dos sentimentos. É o computador central das memórias, é onde fica registrado toda a nossa vida. E o espírito, do grego pneuma, princípio da vida racional e moral, sede da razão, da vontade, da consciência moral. Então eu sou um espírito, tenho uma alma e moro em um corpo. Esta é a tricotomia. Os tricotomistas argumentam que, estão comigo? Amém. Embora o espírito e a alma frequentemente sejam usados intercambiavelmente, são algumas vezes usados em contrastes ou de maneira a não poder ter um termo a substituir o outro. Exemplo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Pois a palavra de Deus é viva e mais cortante do que qualquer espada e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e é apta para discernir pensamentos. Então está aí 3. A explicação dicotomista é de que a divisão ali é dentro da alma mesmo, ou entre ela e o que já é prejudicial. Diz o tricotomista que não. A alma é a parte imaterial em suas atividades e poderes inferiores. Com a alma, o indivíduo é cônscio e tem a vida animal, a vida física, como os outros animais. O espírito é a parte imaterial com as suas mais altas capacidades e faculdades. Com o espírito, o homem é uma criatura condicionada a relacionar-se com o Espírito de Deus e possuir razão, consciência, livre-arbítrio, que é o diferencial dos outros seres irracionais e o constitui responsável. A alma é a junção do intelecto, do raciocínio, das decisões, da mente. O espírito é a ligação direta com Deus, é o elo de contato com o Espírito de Deus. O espírito flui pela alma, por isso nós fizemos ontem quebra de vínculos, vamos fazer agora cura da alma, cura interior, cura das emoções, cura dos sentimentos, cura das memórias feridas, cura das marcas, das rejeições, das depressões, dos medos, dos vícios. Por isso uma alma curada, o espírito flui por ela. Já diz a poetisa, muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Estão comigo? Amém. Alguma dúvida aí sobre o tricotomista? Algumas passagens citadas pelos tricotomistas. Estão comigo aí? Amém. Observem bem, porque isso é matéria de prova. O mesmo Deus de paz
vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. corpo. Então, como que é só 2 e está falando que é 3? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo enumera os elementos da natureza humana. O dicotomista procura sair desse texto explicando que a distinção entre psique e pneuma é funcional e não substancial, e que Paulo usa essa expressão para falar da totalidade. Então pergunta o tricotomista, por que ele não usou 2 termos então? Já que ele queria falar de 2 e não de 3, por que ele falou dos 3 então? Se o Senhor nos livrará da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, então por que nós vamos passar por meio da tribulação ou por toda? Semeia-se corpo animal e ressuscitado corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Aqui são usados os adjetivos psíquicos e pneumáticos com sentidos diferentes. Então, seus substantivos devem ter sentidos também diferentes. Ainda argumenta o tricotomista que o termo espírito é usado em referência ao homem, aos anjos e a Deus, mas não em referência aos animais. Quando se fala dos animais, fala-se a alma. Espírito é referido ao homem, a anjo e a Deus. Em Eclesiastes diz o seguinte: porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, tudo é vaidade. Ouça bem, aplica-se os termos aos animais, mas claramente no sentido de fôlego. E quando o autor interpreta o homem do ponto de vista do homem, logo Deus conclui. A tricotomia afirma que existem certas diferenças entre a alma e o espírito, de maneira que o homem é composto em 3 porções: corpo, alma e espírito. O corpo nos torna cônscio deste mundo, a alma nos torna cônscio de nós mesmos e o espírito nos torna cônscio de Deus. Cada um tem a sua função, tem o seu lado, o seu pensamento e a sua maneira. Alguma dúvida aí? Estou me fazendo claro? Sim ou não? Então vamos lá. Imagem e semelhança de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre todas as espécies de répteis que se rastejam, se arrastam ou que andam sobre a face. A mais duradoura dessas preocupações é o conteúdo da imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Foi Irineu que introduziu pela primeira vez a distinção entre imagens, do hebraico selen, latim imagem ou imago, e semelhança, do hebraico dumut, latim similitudo. Ele identificou a primeira como a racionalidade do livre-arbítrio, inerente ao homem. Por ele ser homem, pensou na sua semelhança como dádiva acrescentada da justiça de Deus, que o homem, por uma de seus raciocínios, é liberdade de escolha. Tinha a possibilidade de reter e promover, mediante da obediência, os mandamentos do divino. Mas o homem perdeu essa capacidade predatória devido ao seu ato de desobediência, tanto para ele mesmo como para os seus descendentes. Esta tese de Irineu
foi geralmente defendida pelos escolásticos, e Aquino deu-lhe uma aplicação dogmática. Segundo o conceito de Aquino, porém, Adão necessitava da ajuda divina para continuar o caminho da santidade. Mas esta ajuda, por sua vez, dependia do esforço e da resolução de Adão no sentido de obedecer à lei de Deus. Desde o início, portanto, no esquema de Aquino, a graça foi colocada em dependência de mérito humano. A salvação dependeria do homem. Esta é a imagem que o homem perdeu. Mas vamos lá. Os reformadores negaram esta distinção entre imagem e semelhança. Distinção esta que se nutria a salvação pelas obras do medievalismo. Em sua insistência na natureza radical do pecado e seu efeito sobre a totalidade da existência humana, por isso sustentava que a salvação é somente pela graça e pela fé, como uma dádiva de Deus. Alguns teólogos modernos reavivaram a distinção feita por Irineu, quando usando termos como novos. Certos teólogos, por exemplo, falam da imagem formal para expressar a estrutura essencial da existência do homem, que não é grandemente perdida pelo pecado do homem. Outros voltaram para mais perto da distinção escolástica quanto à terminologia e à tese. Aqueles que não têm uma cotação diferente para os termos têm procurado identificar o conteúdo da imagem como uma forma corpórea ou espírito puro. Alguns pensadores falam da imagem como o domínio do homem sobre a natureza. A imagem de Deus do homem é o domínio da natureza. Outros pensam nela em termos de masculino e feminino, embora ressaltassem que somente em relação a Cristo há uma compreensão verdadeira do homem. A posição reformada é que a imagem de Deus do homem consiste na racionalidade e competência do homem, mais do que exatamente essas realidades do seu ser foram perdidas ou definidas pelo pecado. Alguns consideram que a personalidade é o ingrediente da imagem, ao passo que ainda outros preferem ver como filiação, argumento que o homem foi criado para aquele relacionamento. Mas por causa do pecado, ele repudiou sua filiação, que somente pode ser restaurada em Cristo. Então está aí alguns pensadores que falam sobre essa questão: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Alguns distinguem que esta imagem está se referindo ao governo, à autoridade do homem, ao lado físico, enquanto que a sua semelhança, nós vamos ver aí agora a semelhança. Estão comigo? Amém. O assunto ligado à imagem e semelhança de Deus no Antigo Testamento só apareceu em Gênesis 1:26. A doutrina do homem como imagem de Deus é a cerne da antropologia veterotestamentária. A palavra imagem, selem ou selem, significa a expressão da realidade. Podemos afirmar que significa sombra. A sombra tem uma semelhança com a pessoa, mas não é exatamente uma cópia da pessoa. Imagem pode ser entendida também como uma plástica real, uma cópia, um ídolo, ou ainda a cópia detalhada do original. Estão comigo? Amém. A palavra semelhança significa principalmente aparência, correspondência, cópia. Parece que há um significado especial no uso das preposições. A nossa imagem conforme a nossa. No entanto, no capítulo 5, verso 3, aparecem os dois termos invertidos. Em 9:6 aparece somente a palavra imagem. Em 1:27 também.
Podemos concluir desses textos que a palavra fundamental para a apresentação da ideia da semelhança de Deus é a imagem de Deus. Conforme ideias apresentadas por teólogos, a palavra imagem pode ser compreendida em 3 sentidos: a imagem física, a imagem no domínio no mundo e a imagem racional, moral e espiritual. Estão comigo? Amém. Pastor, quando eu pego esse assunto imagem e semelhança, você pode aludir tua mensagem, você pode acrescentar argumentos na tua mensagem, você obtém mais conhecimentos, mais conteúdo, mas acima de tudo ninguém te engana. Então conhecereis a Verdade. e a verdade vos. Verdade. Então eu vou publicar isso daqui a pouco. Gostei dessa frase. Estudar teologia é se preparar para mergulhar na verdade que liberta. Fresquinha, vem aqui agora. Vou pôr até a minha foto. Vamos lá. A imagem física, estão comigo? Amém. Aleluia. Aqueles que defendem a teoria de que a imagem de Deus do homem é a imagem física, citam Filipenses 2, onde se deduz que o homem foi criado na forma em que Deus haveria de enviar futuramente o seu Filho ao mundo. Então eles entendem que a imagem física era porque Deus estava falando que iria enviar Jesus. A imagem no domínio. A Bíblia nos prova que Deus tem total domínio sobre o mundo que Ele criou. Mas disse ao homem que dominasse a terra e a sujeitasse, conforme Gênesis. Entende-se que o homem possui esta qualidade de domínio, ou seja, a qualidade divina de governar, de dominar, de administrar a terra. E essa qualidade é entendida como sendo referida à imagem de Deus no homem. Então façamos o homem a nossa imagem. Qual é a imagem de Deus no homem? O domínio. Qual é a imagem de Deus na teoria da imagem do homem física? É o próprio Senhor Jesus. Qual é a imagem racional, moral e espiritual? O homem possui poder de conhecer e de adquirir conhecimento. O homem é dotado da capacidade para interpretar o bem, criar leis, estabelecer regras, respeitar, produzir, influenciar, sentir, querer, articular projetos, conhecer a Deus, sua vontade e ter comunhão com Ele. Sendo assim, o homem é parecido com Deus nesta qualidade ou nestas qualidades apresentadas. E isto é o suficiente para determinados teólogos interpretar que a imagem de Deus no homem seja estas qualidades divinas. Então, imagem e semelhança, ou a imagem racional, são os atributos naturais de Deus no homem. Entende-se que o Criador, Deus, fez o homem a fim de que ele fosse o seu legal representante entre as suas criaturas. O homem recebeu de Deus todos os seus privilégios, extraordinariamente, conforme é entendido no Salmo 8, verso 5. De honra o coroastes. De honra e glória o coroastes. Então nós entendemos que o homem é a imagem racional de Deus, moral e espiritual, os atributos. Que a imagem no domínio do homem, que o homem tem poder, autoridade para governar, e que a imagem física é a semelhança do próprio Filho Jesus se tornando homem, encarnando. E lembre que reencarnação é diferente da encarnação. E para concluirmos esta aula de hoje tivemos uma aula menor, uma aula única, porque a gente teve um debate aqui na sala presencial. Podemos até ter uma hora dessa fazer um fórum presencial e online. Olha, eu estou gostando desse tema.
Dancinha da vitória. A imagem de Deus no homem após o Pecado. Este assunto tem sido instrumento de muitos debates. A imagem de Deus no homem após o pecado. Alguns creem que o homem perdeu a imagem de Deus no ato do pecado. Já outros entendem que a imagem de Deus no homem foi realmente destruída, mas não totalmente. Os que defendem que o homem perdeu a imagem de Deus argumentam que entre o homem e Deus existe um grande abismo e que o homem não tem a menor condição de se comunicar com Deus. Sendo assim, ele não possui mais a imagem de Deus. Os que entendem que o homem continua com a imagem de Deus argumentam que se o homem perdesse a imagem de Deus, ele também deixaria de ser homem. Os que argumentam que o homem ficou apenas com uma fagulha dessa imagem, diz que depois do pecado o homem ficou ou tornou-se embrutecido. Poderia colocar aí também emburrecido também. Mas vamos deixar embrutecido, que se refere a animal, bruto. Porém, no seu íntimo ele tem algo que o condena de seus maus hábitos. Isto é o que chamamos de consciência. Eu entendo que o homem perdeu parte da imagem. Por quê? Simples. O pecado deformou. Se o pecado deformou o homem a tal ponto que ele perdeu essa essência, o pecado veio de tal maneira que ele perdeu a parte principal de Deus em nós, imagina no físico. Eu creio que quando o homem aceita Jesus, ele volta então a ter essa essência no jardim da inocência. Ele volta a ter a essência do jardim do Éden. Ele volta a se tornar puro como ele era. Aí ele se torna a imagem e semelhança de Deus. Argumento meu: quem está em Cristo, então não é em libertação impura, é na identidade da imagem. Ele se torna mais uma vez a imagem e semelhança de Deus. Ele agora recebe os atributos de Deus. É só você pensar, antes de você se converter, antes de eu me converter, era natural pecar. Quem fumava, fumava e não tinha problema. Quem bebia, bebia e não tem problema. É por isso que eu sou contra quem bebe, ou contra a bebida, aliás. Eu não bebo, não coloco nada de álcool na minha boca. Não obrigo ninguém a nada, mas ensino. Se é a imagem e semelhança de Deus em nós, eu bebia lá fora, então Jesus, a primeira coisa que ele tira é a bebida. Não, pastor, é só umas talagadinhas de vinho. Não bebo muito não, só um garrafão, Não, só uma garrafinha de 5 litros. Examine-se a si mesmo. Agora, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu volto ao plano original. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então eu me torno a imagem e semelhança de Deus. As coisas velhas já se passaram. Eu volto à imagem e semelhança de Deus. Aí agora eu começo o processo de cura e libertação. Então a imagem e semelhança de Deus ficou deformada. Satanás foi lá e deformou o homem físico e espiritual. É por isso que as pessoas chegam na igreja tudo meio manco, meio torto, meio feio, meio coxo, e de repente você olha o cara está bonito, está novo, está bacana. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus tocou nele. Amém? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Pergunte agora, ou então coloque no grupo depois. Só não se cale para sempre. Aí tem umas revisão aí para vocês verem. E no dia 31, a nossa última aula, nós vamos fazer a última aula e já vamos fazer a prova. Então se preparem, nós vamos fazer uma primeira aula, depois 10 minutos, 15 minutos da segunda aula e a prova. Vocês que estão fazendo online, por favor, daqui a pouquinho já vai estar aí na plataforma a vídeo aula. Façam, estudem, se preparem aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem em pé, eu quero abençoar vocês. Pai, obrigado por este tempo, por esta aula, por esse momento profético. Recebemos, nos alimentamos e nos fortalecemos no Senhor. Que a tua cura, o teu milagre, a tua resposta e a tua bênção venha sobre nós. Nos enche com a tua alegria, Pai, com a tua salvação. E eu abençoo cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Deus é bom.